De todas as certezas da vida, talvez essa seja a maior certeza que nós temos. Né? Recentemente, um paciente recém-diagnosticado chegou até mim e disse assim: doutor, eu vou morrer? A resposta para isso é sim, né, gente? Todos nós vamos morrer um dia, mas você não vai morrer nesse momento, certo? A grande preocupação da morte das pessoas tira delas o principal momento de vida que elas têm, né? De pensar justamente no presente. Quando as pessoas me procuram em situação de luto, eu sempre digo para elas que você tem agora um presente imenso nas suas mãos, que é viver justamente o seu presente. Muitas vezes os pacientes, quando recebem um diagnóstico, já de fato pensam na morte, né? E aí gera o que a gente chama de luto antecipado. O luto antecipado é tão problemático quanto o luto de fato ocorrido. E por que ele causa tanto sofrimento? Porque as pessoas começam a sofrer muito antes do que de fato elas deveriam sofrer, né? A gente tem que lembrar que um paciente oncohematológico vai passar por um processo de tratamento muito pesado e que a gente precisa que essa pessoa seja forte o suficiente para entender tudo o que acontece com ela. As pessoas, a psicologia fala que o luto está enquadrado não só com a morte, né? O luto está enquadrado em diversas perdas, desde o rompimento de namoro, a perda do emprego, um luto muito pontual, quando os pacientes estão para se aposentar e aí vão sair do emprego, vão ser novos aposentados. Isso gera nela um luto onde ela não consegue compreender qual é o novo sentido de vida dela a partir daquele momento. E é justamente isso que a gente faz com esses pacientes que receberam o diagnóstico. Fazer com que esse luto antecipado não façam com que eles sofram a ponto de que atrapalhe o tratamento delas. E por que isso é importante? Porque quando você adoece, quando você tem alguma condição, principalmente uma condição muito grave, que é um câncer, né, você já passou por um certo luto, que é a evitação, a negação daquilo que você que você vai receber. Quem aqui, quando pensou em ir ao médico, a primeira coisa que pensa, eu não vou ao médico. Muitas vezes a gente diz assim, eu não vou fazer o exame porque eu tenho medo de descobrir alguma coisa, né? Sabendo que vai descobrir alguma coisa, nem que seja glicemia alta, nem que seja o colesterol alto. Mas quando você pensa que você tem alguma característica genética da sua família ou de alguém que já teve um câncer ou que já teve outra condição, isso já te deixa fechado para receber qualquer tipo de diagnóstico, já faz você evitar, inclusive, de buscar ajuda. E isso é muito impactante, porque quando você chega para a gente, da saúde mental, você chega totalmente destruído para saber como eu posso te ajudar e como a gente poderia te ajudar. E a gente precisa que vocês estejam dispostos 100% para entender que aquela situação, eu preciso muito mais de você, saudável mentalmente, do que alguém que está sofrendo por uma coisa que ainda não aconteceu. Ah, doutor, mas elas vão acontecer. Sim, elas vão acontecer. Mas elas vão acontecer no seu momento e no seu tempo. Determinados pacientes passam pela quimioterapia muito bem. Isso é diferente para todo mundo. Mais cedo nós tivemos uma palestra e o médico falou o seguinte, os pacientes respondem de forma individual para cada tratamento. E isso equivale para todos. Ah, mas a minha quimioterapia foi muito forte. Sim, a sua quimioterapia foi muito forte. Mas se você estiver centrado em se manter no seu tratamento de forma muito mais orientada, mais consciente de você mesmo, você vai receber aquele tratamento muito melhor do que alguém que se entregou para a doença. Infelizmente, ninguém quer ter o diagnóstico ruim. Isso é fato. Né? Quem aqui, por acaso, recebeu um diagnóstico e disse assim, nossa, eu estou feliz. Agora minha vida mudou. De fato, sua vida vai mudar. Né? Mas a gente nunca recebe com esse sorriso no rosto. É importante que você esteja presente no seu tratamento, entendendo que você precisa de você, muito mais do que os outros. Os outros são importantes? São, mas você precisa de você. E aí, quando a gente recebe o diagnóstico antes do paciente, para a gente passar para ele esse diagnóstico, a gente sempre procura alguém mais estruturado da família.
Por que a gente procura alguém mais estruturado da família? É importante que esse paciente tenha o que a gente chama de rede de apoio. A rede de apoio é aquela que vai fazer com que o paciente tenha diversas pessoas à sua volta que possam lhe ajudar a compreender aquela situação e que possam fazer com que esse paciente também tenha uma caminhada durante seu tratamento muito mais evoluída. Muitas vezes a gente encontra uma rede de apoio que fica tão prejudicada quanto o paciente que está passando pelo tratamento. E aí é super importante que a gente cuide não só do paciente, da saúde mental dele, mas da saúde mental das pessoas que estão em volta dele. A rede de apoio talvez seja tão mais importante do que o próprio tratamento. Claro, não estou tirando o brilho nem o sucesso do tratamento. Ele é super importante. Vocês só vão estar lá se vocês fizerem o tratamento. Porém, contudo, todavia, vocês precisam de pessoas que estejam à sua volta para que vocês consigam, então, encarar tudo aquilo de frente. Então, e cuidar da saúde mental dessas pessoas é tão importante quanto. Infelizmente, a gente foca muito na doença, né? Os pacientes focam muito na doença e esquecem justamente disso. Estava conversando recentemente, agora há pouco, com um colega, e a gente estava falando justamente isso. As pessoas procuram sinais e sintomas e ficam focados nos sinais e sintomas. E esquece que quem carrega o sinal e sintoma é uma pessoa. E a gente está pouco se lixando que essa pessoa, como é que ela está mentalmente. Né? O importante é a gente tratar o câncer, o importante é tratar o tumor, o importante é tratar o que está acontecendo. E a gente esquece de quem vai passar por aquele tratamento é um alguém, né? Cheio de expectativas, cheio de sonhos, cheio de frustrações que a partir daquele momento começam a ser muito mais fortalecidas. Porque quando a gente tem um diagnóstico de câncer, a primeira coisa que as pessoas têm é de, pronto, estou de cara com a finitude. Agora não tem para onde correr. E muitas vezes, por incrível que pareça, quando você está exposto a uma situação de finitude, você consegue ressignificar a sua vida. Você consegue, por exemplo, te dar um propósito. Né? Eu vou citar propriamente a Velúzia, né? Que ressignificou a vida, elaborou o sofrimento dela e hoje cuida de tanta gente. Né? Algumas pessoas podem simplesmente ressignificar o seu sofrimento para ajudar outras pessoas. E isso vai ser bom para ela. Né? Mas onde é que fica o luto nisso tudo? É justamente sobre isso. Ressignificar essa dor e esse sofrimento para que você possa entender que essa dor e esse sofrimento, além de exemplo para outras pessoas, ela pode servir de aprendizado para você mesmo. Quando a gente fala em morte, as pessoas têm muito medo de tratar sobre morte, as pessoas têm muito medo de tratar sobre doenças, principalmente quando a gente fala, mas teve câncer. Não fala aquela doença. Não fala isso. É CA. Né? Ou não fala que atrai. Né? Até onde eu sei, a condição genética não passa pelo A. Né? A condição genética vem dos nossos caracteres familiares. Ela não vai vir pelo A se eu falar, nem gripe se eu falar, a não ser que eu esteja gripado e passe para alguém falando. Né? Então, assim, tirem essas crenças da cabeça de vocês. Né? Falar sobre o que está acontecendo é super importante, e é importante para que vocês entendam justamente o que vai acontecer com vocês. Algum tempo atrás, eu recebi um paciente no meu consultório que havia perdido a filha adolescente, e ele falou para mim assim, olha, a minha filha foi tudo o que eu mais desejei na minha vida. Ela foi aquilo que eu sonhei como homem e de como eu seria pai. E eu estou sofrendo muito com a perda dessa filha. O que é que você pode fazer por mim? Eu perguntei para ele, quanto tempo faz que você perdeu sua filha? Só faz 1 semana. A minha ética diz para eu não atender esse paciente. Mas como assim você não vai atender esse paciente que está em sofrimento? É importante que nesse momento você sofra. É importante nesse momento que você dê para você a chance de chorar tudo que você tem que chorar pela ausência desse filho, pela ausência desse marido, pela ausência de alguém. Por quê? Porque mais à frente você vai carregar a culpa de não ter colocado para fora o sentimento de você ter vivido isso com aquele momento. E é super importante que a gente entenda isso,
que até mesmo sofrer é importante em determinadas situações. E se você recebeu o diagnóstico e isso te fez sofrer, tá, vamos pegar esse momento e a gente vai chorar tudo que a gente tem para chorar. A gente vai sofrer tudo que a gente tem para sofrer agora com isso. Mas depois a gente vai colocar para a nossa vida de que agora a gente já chorou o que tinha de chorar, a gente vai cuidar da gente. A gente vai seguir adiante, a gente vai correr atrás dos tratamentos necessários, a gente vai fazer muito mais por nós, porque agora que você precisa de você. E é importante você elaborar isso. Ah, mas e se eu morrer? Gente, a vida é uma inconstante. Né? Por exemplo, eu estava programado para falar às 11 horas para vocês. Eu estou aqui esse horário. Né? Vai ser sempre uma inconstante. Não há uma regra em que a gente viva como uma planária, onde tudo acontece do jeito que está, onde vai ser sempre tranquilo. Quem que teve uma vida tranquila? Sem percalços? Ninguém. Ninguém nunca vai ter. E também não adianta eu topar na pedra e carregar a pedra comigo para poder eu lembrar que topei. Né? Em determinado momento eu vou levar outras topadas. E eu vou ter que carregar outra pedra comigo. E aí eu levo outra topada e carrego outra pedra comigo. Em determinado momento eu vou ter tantas pedras nas minhas costas que eu não vou conseguir carregá-las. E quando eu soltar essas pedras, eu vou machucar todos aqueles que estavam à minha volta, inclusive a minha rede de apoio. Por isso que é importante que se eu tenho algum sofrimento, se eu tenho um momento para sofrer, sofra. Esse é o seu momento. Chore. Esse é o seu momento. Mas dê para si a ciência de que, a partir do momento que eu já chorei, que eu já sofri, eu preciso seguir adiante. Eu preciso usar isso agora como força motriz para que eu possa enfrentar o que vem adiante. Ah, mas a paciente tal fez e aconteceu isso com ela. Sim, a paciente X. Mas a paciente Y fez tal coisa e não aconteceu isso com ela. Recentemente a gente teve o Covid, né, e que escancarou na nossa cara o quanto nós somos frágeis. Né? Todo mundo aqui, em determinado maior ou menor grau, teve que enfrentar algum luto. Seja com a perda de um amigo, seja com a perda de alguém mais próximo, de um familiar. Né? Eu confesso para vocês que eu trabalhei num momento muito crítico do Covid, dando notícia para as pessoas sobre a perda. E teve um momento em especial que me pegou. Fui falar com o paciente e informei para ele, olha, infelizmente seu suporte de oxigênio ele está muito baixo, sua saturação está muito baixa, e eu vim informar para você que a gente vai fazer a sua intubação. Você teria alguém da sua família que a gente pudesse ligar? E aí ele disse assim, eu tenho a minha esposa e meu irmão. A gente fez uma ligação, uma videochamada, a gente mostrou para ele, para a esposa e o irmão, ele falou com eles, e aí a gente desligou a ligação. Quando a gente desligou a ligação, ele segurou no meu braço assim, doutor, eu não quero morrer. Essa frase ficou dentro de mim. Isso me deixou muito... 2 horas depois ele veio a óbito. E a mesma ligação que eu havia feito para a esposa, 2 horas antes, eu tive que retornar a ligação para ela para dar essa notícia. E eu confesso para vocês que, quando eu toco nesse assunto, eu me emociono muito e me deixa muito tocado, porque eu vi nos olhos deles dizer para mim assim, eu não quero morrer. E, de fato, nenhum de nós quer morrer. Porque morte simboliza justamente tudo aquilo que a gente não quer, né? A morte simboliza eu não olhar mais para os meus pais, eu não comer aquela comida favorita, né? E representa, para algumas religiões, uma ascensão, mas para outras religiões, ou para quem não tem religião, significa simplesmente o fim. Uma escuridão total, onde eu não vou ter mais contato com outras pessoas. E aí a psicologia, mais uma vez, trabalha com algumas pessoas sobre espiritualidade, que é diferente de religião. É super importante que nesse momento, e a espiritualidade entra nesse momento muito forte, para que as pessoas entendam que, diante da fragilidade, elas têm um suporte, mesmo que seja espiritual, para que elas possam seguir adiante e para que elas possam, inclusive, ter um momento para elas. Quando a gente fala de espiritualidade,
contexto acadêmico, eu sempre escuto dos meus alunos, mas professor, a gente não foi educado para não falar de religião. Exatamente, a gente foi educado para não falar de religião, mas de espiritualidade, que são coisas distintas. Então, às vezes, para os pacientes, a gente começou a incluir uma pergunta básica para os pacientes quando eles estavam em condição muito mais crítica. Você tem alguma religião ou espiritualidade que você gostaria de fazer, algum rito que você gostaria de cumprir? O que a gente percebeu é que essas pessoas tinham uma melhora, inclusive quando passavam por esse rito, de como isso era importante. Ah, mas isso, ele nem tomou uma medicação, não importa. Não importa. O importante é que a gente pensou naquele paciente naquele momento. E por mais difícil que seja a situação futura, a gente não está pensando no futuro, nós estamos pensando no presente, que é o que ele tem naquele momento. E quando a gente fala em morte, dá em todos nós a sensação de que, gente, eu não gosto de falar em morte. Eu não gosto de pensar na morte. Quando a gente começa, no consultório, quando a gente começa a pensar de forma fria, por que a gente não gosta de falar da morte? A gente não gosta da forma que a morte poderia acontecer. Mas quando a gente começa a falar da morte como um conceito natural ou como um conceito espiritual, né, você começa a pensar de uma forma diferente. Vocês já repararam isso? Vocês já pararam para pensar de como a gente pensa na morte de uma forma muito preconceituosa? Sendo que, como eu falei para vocês no início, de todas as certezas da vida, essa é a única certeza que nós temos. Eu não sei se amanhã eu vou comer salada. Eu não sei se amanhã o meu paciente vai estar bem. Tudo é inconstante, tudo é uma incógnita, né? Mas tenha certeza de que nosso momento chegará. Cedo ou tarde ele chegará, por mais dolorido e por mais amedrontador que seja. Por isso que é importante que a gente trabalhe com esses pacientes, quando eles chegam até nós no consultório e quando a gente vai no leito do hospital conversar com eles, que eles entendam que eles precisam se apropriar daquele momento que eles têm em mãos, para que eles possam usar isso como força. Muitos pacientes desistem da vida, né? Por incrível que pareça, os pacientes desistem da vida em momentos críticos como esse. Os números de suicídio para pacientes que recebem diagnósticos de doenças fatais são altíssimos, próximos de doenças mentais. Para vocês terem uma ideia. Por exemplo, pacientes portadores de HIV, pacientes portadores de ELA, pacientes portadores de doenças oncohematológicas, pacientes com neurodegeneração, são os pacientes que mais cometem suicídios. Isso é assustador, não é? E por que essas pessoas cometeram suicídio? Simplesmente porque essas pessoas desistiram da vida, porque elas não encontraram respaldo para aquele sofrimento e entenderam que talvez cessar aquele sofrimento naquele momento seria muito mais eficiente. Não se deram ao luxo de vivenciar esse sofrimento para saber se teriam uma resposta diferente. E a gente não pode, inclusive, usar isso como culpa para elas. Porque quando a gente culpa o outro, indiretamente a gente se culpa. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Quando a gente culpa o outro, a gente indiretamente está se culpando também. Por que eu não fiz alguma coisa? Por que eu não ajudei aquela pessoa? Por que eu não ouvi ela diferente? O que foi que eu não fiz que isso acabou acontecendo? E aí acontece com isso o que a gente chama de sobreviventes dos suicídios. Os sobreviventes do suicídio não é quem cometeu o suicídio. Os sobreviventes do suicídio são as pessoas que ficaram, né? A chamada rede de apoio que infelizmente não conseguiu suprir aquela necessidade em determinado momento. Então, quando a gente pensa em doenças graves, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é dar suporte a essas pessoas sobre esses momentos, para que elas justamente não deem fim à vida delas, num momento tão importante, quando elas ainda têm muita chance e quando elas ainda têm muita coisa para viver. Ah, mas o médico disse que eu só tinha 3 meses de vida. São 3 meses de vida, seria melhor do que nada. Você já imaginou se não fosse nada? 3 meses é melhor do que nada. Eu tenho uma aluna, ela é portadora de câncer e ela está lá na faculdade, todos os dias,
ela está em metástase já, e ela todos os dias diz para mim, todos os dias eu venho para a sua aula, só porque eu sei que vai ser um novo dia diferente e eu vou aprender uma nova coisa. E ela disse assim, e todas as vezes que eu vou ao médico, ele diz para mim, você vai ter tanto tempo ainda, vai ter tanto tempo. Eu já estou tendo tanto tempo, já estou sendo passada para frente tanto tempo que já faz 3 anos. Né? A vontade de viver dela é tanta, né, que ele já está passando 3 anos. Né? E para vocês verem que às vezes isso deu muita força para ela, a coisa de entender a doença dela, entender até que ponto ela pode ir, entender como tudo isso vai acontecer, mas também não descartar a possibilidade de que ela vai morrer. Ela sabe disso. Todos nós sabemos disso. Em maior ou menor grau, todos nós aqui sabemos disso. A gente pode evitar falar, mas a gente sabe que vai acontecer. Não tem como fugir disso. No contexto hospitalar, o que mais nos pega é porque as pessoas, além de evitar esse assunto, né, fica se focando, não, vamos fazer alguma coisa, não vai funcionar. Às vezes não vai funcionar. Às vezes não funciona. E o que a gente pode dar é um momento de qualidade de vida para essa pessoa. E aí entra o que a gente chama, né, daquele pessoal que as pessoas morrem de medo. Né? A psicologia, né, a assistente social, né, e aí o pessoal já diz assim, isso deu alguma coisa errada. E a gente vai lá justamente fazer o oposto, gente. A gente vai fazer com que você tenha um momento, por mais dolorido que seja, mas um momento de qualidade. Para que, mesmo sendo o fim, mesmo não havendo mais chance nem caminho para seguir, a gente dê a você os melhores momentos daquele momento, naquela situação. Recentemente, acho que vocês viram na TV uma senhorinha que estava com câncer e foi à praia, porque era o sonho dela conhecer a praia, não é? E isso foi feito pelo pessoal da psicologia e assistência social, que pegou essa pessoa, teve a sensibilidade de levar isso. Outros casos de gente que gostaria de casar. E aí a equipe, mais uma vez, né, fez justamente o casamento para que essas pessoas pudessem realizar isso. Isso é o mínimo que a gente pode fazer. Mas o que é que isso tem a ver com luto? A gente ressignificou o luto. Mesmo sabendo do fim, da finitude, a gente proporcionou para essas pessoas a possibilidade de vivenciar um momento de vida tão feliz quanto o momento que ela teria se ela estivesse saudável. E o fato de ela estar doente não quer dizer que ela não seja uma pessoa saudável, viu, gente? O fato de carregar uma doença não quer dizer que ela não está saudável. Ela não está na regra normal como todos nós. Estando em tratamento, ela está na condição que a gente chama de normal nesse momento. Às vezes o quadro está estabilizado. Né? E às vezes, por exemplo, a gente tem um paciente com quadro estabilizado, mas psiquicamente essa pessoa está totalmente destruída. E aí ela se entrega para a doença, a medicação, por incrível que pareça, não faz o mesmo efeito que faria em alguém que está muito mais apto a aceitar aquela condição. Porque a quimioterapia não é legal. Se eu disser para você, vai ser legal, vai ser muito bom, está mentindo para você. Sejam reais. Quando vocês estiverem diante de pacientes, sejam reais. Não adianta iludir a pessoa dizendo que assim, olha, a gente vai fazer uma punção lombar agora em você e vai ser super confortável. Não vai. Fale a verdade. Diante do luto, quando ele de fato ocorrer, isso aconteceu muito agora com a morte da cantora, a Marília Mendonça, e aquela música da Estrelinha, né? E aí eu lembro que eu recebi uma senhora, ela disse, não, mas ela agora virou uma estrelinha, a gente vai dizer isso para a filha dela. Eu digo, não, você vai falar a verdade para ela. Não crie essa falsa expectativa nas pessoas, fale a verdade. Diante de um diagnóstico, e isso está no direito do paciente no SUS, você precisa ser verdadeiro e dizer isso para o paciente. Não vai, não, ela está aqui internada porque ela teve uma gripe. Mas ela está tomando um remédio, caiu o cabelo dela. Que remédio foi esse? Não, é só uma gripe, é porque ela teve uma reação à medicação. Sejam verdadeiros, pessoas. Falem a verdade para os acompanhantes de vocês, para os pacientes que vocês estão acompanhando. Isso vai ajudar, inclusive, que ele entenda a condição dele e vai ajudar que ele entenda o que ele precisa fazer. Por exemplo, em determinadas situações da quimioterapia, os pacientes vão sentir um odor muito forte de medicação nelas.
Os pacientes vão sentir gosto muito forte na boca delas. Fazendo radioterapia, esses pacientes vão sentir gosto metálico na boca. Muitas vezes vão perder o paladar. Muitas vezes também vão perder o olfato. Fale a verdade, né? E aí esse é o momento de construir novos laços, novas relações. Vamos fazer coisas doces para você comer. Vamos fazer coisas salgadas para você comer. Por quê? Mas eu não estou sentindo gosto. Não importa. O que importa é vivenciar aquele momento. Porque a vivência do momento é tão mais importante do que o sabor que ela sentiria. Do que o gosto salgado que estaria na torta ou no doce. O que importa naquele momento é vivenciar aquilo que ela pode vivenciar. E tornar aquela passagem algo muito mais humano. Já que na nossa vida real, a gente vivencia e vive de forma real. Né? A gente faz bolo, a gente briga, a gente faz confusão. Né? Todo mundo é assim. Quem não faz isso já deve ter passado para o outro lado. Né? Então, tornar a vida dessas pessoas uma coisa normal é uma coisa boa. Outra situação muito pontual que a gente escuta no consultório é: doutor, eu posso fazer sexo? Claro, se você tem vontade, você pode fazer sexo. Por que não? Não é? Principalmente as mulheres sofrem uma reação muito mais forte, e a gente tem que dizer que as mulheres, de certa forma, perdem a libido naturalmente e perdem a capacidade de ter umidificação na vagina, por causa da medicação, por causa de diversas situações que elas estão submetidas, e isso é muito mais prejudicado para elas. Mas não lhes tiram, muitas vezes, a libido, que é a volição, é o desejo. E aí o que a gente vai fazer para essa mulher? A gente vai mostrar para ela outras formas de prazer. Aí as pessoas sempre falam assim: gente, mas você está falando de sexo com uma pessoa que está com câncer. Tá, o fato de ela ter câncer não tira o fato dela ser humana. Não sei se vocês conseguem perceber isso. O fato de ela ter câncer torna ela uma pessoa como qualquer outra pessoa, carregando uma condição. E o fato de ela ter câncer tira dela o desejo de fazer sexo? Tira dela o fato de ela querer ter um prazer? Não, de forma alguma. Esse seria realmente o melhor momento para ela fazer isso, para que ela pudesse vivenciar, inclusive esse momento que ela, se o médico disse 3 meses, eu vou fazer 3 meses o tanto que eu quiser. Com vontade. Porque se eu vou ficar aqui esses 3 meses, eu vou ficar esses 3 meses com vontade. Eu vou abraçar quem eu quero com vontade, eu vou comer o que eu quero com vontade, claro. Né? A gente tem muitas restrições quando os pacientes estão tomando determinadas medicações. Mas nesse momento em que você não importa, se te deu 1 ano, 2 anos, 3 anos, 1 mês, vivencie cada dia. Isso é super importante para os pacientes que estão carregando alguma condição. E é estranho quando eu falo essa parte eu faço quase em todos os locais que eu vou atender. E as pessoas dizem: gente, mas você está falando tanto de vida. Pois é, gente. O luto nada mais é vivenciar o luto do que elaborar a vida. Quando o pai chegou para mim, falando que tinha perdido a filha recentemente, e eu disse para ele assim: eu não posso te atender agora. O que eu posso fazer para você é dizer para você que você chore tudo que você tem para chorar. Porque é isso que a sua filha gostaria que você fizesse por ela. Talvez seja o maior simbólico de sentimento que você vai mostrar para a sua filha agora. Né? Acho que 30 dias depois ele me retornou para me agradecer e dizer assim: o senhor tinha razão. Hoje eu sinto que eu realmente, de fato, eu encaro muito mais a partida da minha filha de uma forma muito mais bonita do que quando ela estava aqui. Talvez esse seja o único arrependimento que eu tenha, de não ter dado para ela essa possibilidade de vivenciar tudo isso naquele momento. Mas agora eu entendo que aquele momento não era o ideal para te procurar, que o momento era esse, que aquele momento de fato era o meu momento de chorar, tudo que eu tinha por ela. Então, se alguém aqui recebeu o diagnóstico de alguma coisa, se alguém aqui está passando por uma situação, seja ela qual for, se você está aqui, você já tem um presente, como o próprio nome diz, presente, né? Então, vivencie esse presente o máximo que você puder.
Abrace as pessoas o máximo que você puder. Diga para as pessoas o quanto você as ama. Porque pode ser que amanhã a gente não consiga dizer isso. Amanhã pode ser tarde demais. Como na teoria do caos, né? O passado já passou, ele não existe mais. O futuro, ele nem existe ainda. Ele está lá, nem aconteceu. E tudo que eu tenho é o presente aqui agora. E o que eu posso fazer por mim é agora. Mesmo que você tenha um diagnóstico, você pode ir lá na frente e consertar isso? Não, não pode. Não tem como. Você pode voltar lá atrás e consertar? Também não. O que você pode fazer por você? Está aqui, agora. É o que você pode fazer por você. Quando a gente chega no leito do paciente, que a gente fala para ele sobre o diagnóstico, a primeira reação que eles têm é uma negação. E isso é normal. Ninguém gostaria de carregar uma condição que muitas vezes é mortal, não é? E aí a gente diz assim, mas você pense pelo lado bom, você está aqui. Você está vivo. E aí eles não... É verdade, né? Eu estou vivo ainda. Exatamente, você ainda está vivo. E o que a gente vai fazer a partir de agora em diante é fazer que você vivencie e viva tudo isso enquanto você ainda está aqui. Pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser 3 meses, não importa. E aí a gente procura a família, né, obviamente, para falar sobre isso. E é importante que a família também entenda que, apesar do diagnóstico, essa família também é importante. A gente foi internar uma paciente que não era um contexto de câncer, mas era um contexto de saúde mental. Eu trabalho com saúde mental grave. E quando a gente foi dar a notícia para a família que a gente precisava internar a mãe delas, houve toda uma comoção na família, né? E aí a gente sempre diz, isso é muito mais da assistência social do que da psicologia. Que naquele momento a família começa a se mobilizar assim, quem vai ficar com essa pessoa? Não, doutor, é porque a gente tem, fulano de tal trabalha, fulano de tal isso, fulano de tal... Alguém vai ter que abrir mão da vida. Ponto. Não tem escapatória, viu, gente? Alguém vai ter que abrir mão. Se vai ser uma, se vão ser duas, todo mundo aqui já foi internado em algum momento, em determinado momento, teve alguém que acompanhou vocês, né? E essa pessoa teve que abrir mão. Essa pessoa é super importante na vida de vocês. Porque ela vai estar ali do lado e, às vezes, as dores que vocês sentem, elas sentem também. Existe uma condição na psiquiatria que a gente chama de folie à joie, me perdoem eu não sei se essa é a forma correta de falar, a pronúncia em francês, chama-se loucura a dois. Os pacientes vivenciam as mesmas loucuras do paciente que ela está compartilhando no ambiente. Isso não quer dizer que o paciente também que está sofrendo junto ali, o seu familiar também não sinta. Quem aqui já ouviu aquela história de quando engravida e o marido começou a ter enjoo? Super comum, não é? Às vezes acontece também com os acompanhantes dos pacientes. O paciente começa a ter enjoo, o paciente que está acompanhando também começa a ter enjoo. O paciente começa a sentir determinadas coisas e o acompanhante também começa a sentir. Isso é super interessante, por causa de compartilhar o sofrimento junto. E se a gente vai compartilhar o sofrimento junto, como diria Ana Quintana no famoso vídeo que está no YouTube, né? Vamos pelo menos viver isso de forma agradável, né? Vamos tornar pelo menos esse momento um momento agradável, por mais doloroso que seja. A dor ela vai estar ali, não tem como fugir. Todo dia você vai tomar agulhada, é desconfortável, você vai tomar diversas medicações via oral, também é desconfortável, é ruim, mas pelo menos você ainda está aqui. Você está aqui. Pior seria que se você nem estivesse aqui e não pudesse sentir o gosto amargo do remédio, não pudesse sentir a pontada da agulha e não pudesse, mais ainda, não ter a companhia de alguém do seu lado. Não há coisa mais triste do que ver um paciente sozinho no leito, sem uma rede de apoio. Não há coisa mais triste de ver um paciente que não recebe uma visita. Quando eles estão já mais graves, que vão para a UTI,
e a gente passou a pensar nisso também, as UTIs passaram a ter janelas e ter uma cadeira e relógio. Não sei se vocês já repararam isso, quem trabalha no contexto hospitalar. Porque quando as pessoas estavam na UTI, elas perdiam o referencial de dia e de noite, elas perdiam o referencial de horas, né? E a gente fez isso justamente para que as pessoas fossem mais humanizadas. Mas para que a cadeira não recebe visita, mas em determinado momento a pessoa vai lá e senta do lado dela. Até isso é importante. Até isso é importante. Vivenciar esses momentos para que a gente possa ter uma situação de luto muito mais real, natural e naturalizada, para que a gente possa entender que, por mais que eu vá morrer, e isso é implícito a todos nós, não tem como fugir disso, vamos tornar isso uma coisa mais agradável. Vamos tornar isso uma vivência que torne a coisa mais vívida, mais humana. E, aliás, eu acho que nada mais humano do que morrer. A Ana Quintana fala muito isso nos vídeos e nos livros dela, que estar diante de pacientes que estão em fase terminal traz para ela a sensação mais bonita que ela poderia ter dessas pessoas. Porque traz para ela as pessoas frágeis como nós somos quando viemos ao mundo. Porque quando a gente tem uma percepção de finitude, a gente percebe que a gente não é infinito. Quando a gente chega a gente tem a percepção de finitude, a gente começa a perceber, eu deveria ter feito tal coisa. Eu deveria ter feito isso. Eu deveria ter dito aquilo. E a gente postergou. Chegou um momento que não vai ser possível mais fazer isso, né? E aí é bom aceitar essa condição a partir de então, né? Não falou, não falou. Não vai ter tempo de hoje falar. O que a gente tem aqui é agora, certo? Vamos trabalhar para isso. E vivenciar esse momento era tão importante para a Ana Quintana, porque ela percebia que as pessoas, diante da dor, colocavam para fora o melhor delas. Faziam que elas mostrassem para elas todo o amor que elas não tinham explorado ou colocado para fora em vida. E aí, naquele momento, quando a gente chama a família para ficar ali junto com o paciente, e eu vivenciei esse momento com uma pessoa muito especial da minha família, não da minha família, mas praticamente da minha família, era muito importante, foi muito importante para a gente, porque a gente percebeu que todo mundo, apesar da vida, estava muito separado. E diante daquela situação, que era uma situação de luto, de perda, né, estávamos todos lá. Mesmo no fim, essa pessoa conseguiu nos reunir. Essa pessoa conseguiu nos colocar todos ali e vivenciar aquele momento. Que por mais doloroso que seja, todo mundo lembra desse momento de forma especial. Porque ele teve a capacidade de nos unir naquele momento, de perceber de como todos nós estávamos afastados. Hoje a gente mantém mais contatos por causa disso. Claro que essa é uma situação pontual e da minha vida, né? Então, eu não sou exemplo para ninguém. O meu exemplo só serve para mim e o exemplo de vocês só serve para vocês. Mas é justamente sobre isso, né? De justamente não perder a capacidade de que, diante do sofrimento, vocês são humanos. Que lhes é permitido sofrer, que lhes é permitido chorar. Homens, em sua maioria, se dão muito ao luxo de não sofrer. Homens, em sua maioria, se dão muito ao luxo de não procurar ajuda. Quando eles chegam até nós, como o médico falou anteriormente na palestra mais cedo, por resistência a aceitar que você é fraco, que você tem uma doença, ou para fazer um diagnóstico com toque retal, né, vai se postergando, e aí quando chega até nós já está no fim. E isso também acontece no sofrimento psíquico, para ser mais exato. Os homens não se dão o direito de chorar, os homens não se dão o direito de sofrer. Muitas vezes, quando acompanhantes, é preciso que a gente faça uma educação com esses acompanhantes, porque muitas vezes eles colocam a situação como: deixa de besteira, você tá, quantas vezes você já tomou injeção? Quantas vezes você já não fez isso?
né? Numa tentativa de demonstrar de que o outro talvez seja mais fraco do que ele, né? E quando ele está na condição de paciente, ele carrega do mesmo jeito essa situação. Isso é triste, porque muitas vezes, ele, por ser resistente a essa situação, quando a gente vai medicar alguma coisa para esse paciente, quando a gente vai dizer para ele como vai acontecer o procedimento, ele simplesmente não olha para a gente. Ou então ele simplesmente se entrega. Ah, faz aí, já vou morrer mesmo. Então, uma colega, psicóloga também, e a gente foi fazer isso com um paciente. A equipe de médicos nos chamou porque o paciente está muito resistente a fazer determinado exame. E aí chama a psicologia assistente social. Chegamos no leito, o paciente assim, não quero falar com vocês. Eu não quero, eu já disse para aquela moça lá que podia fazer o que quisesse, por mim tanto faz. E aí a gente sentou, pegou a cadeira e colocou do lado dele, assim, a gente quer conversar com você, por que você desistiu de você? Aí ele olhou assim, não estou desistindo de mim não, eu só não quero. Tá, mas você entende que o fato de você não querer vai te trazer consequências. Aí ele assim, como assim? Por exemplo, você sabe que você está fazendo um tratamento que é muito sério e que se você não tomar essa medicação, você vai ter muita dor. Você está pronto para encarar essa dor? Aí ele disse assim, dor como? Aí eu disse, você já se queimou? Já. Pronto, na escala de dor, a queimadura é a mais dolorida. Seria mais ou menos isso. De imediato ele chegou para mim assim, então pode chamar a moça lá para aplicar o remédio. Todo mundo ficou toda hora falando ali meio que arrudeios para ele, ou tendo linguagem tecnicista. Às vezes, entre nós os profissionais de saúde, a linguagem tecnicista é mesmo do nosso jargão. Mas diante do paciente, a gente tem que usar a linguagem dele. Inclusive saber se esse paciente está nos compreendendo, né? Às vezes o paciente, muitas vezes os pacientes não são daqui de Fortaleza, né? São pacientes que vêm do interior, de cidades muito pequenas, que não têm um atendimento ou aporte necessário para fazer aquele tratamento e vêm para Fortaleza. E às vezes eles não têm um conhecimento realmente de linguagem. Eu estava agora no almoço, as pessoas estavam comendo fisales, no interior chama canapum, né? Então, se eu for oferecer aquilo para o paciente, eu não vou dizer que é fisales. Mas o senhor aqui é canapum, para o senhor comer, tá bom? Exato. Então, assim, não tem como. Você vai falar para o paciente, por exemplo, olha, a gente a partir de agora vamos fazer uma punção lombar no senhor para fazer uma retirada do líquor da sua coluna. Ele não vai compreender, gente. Vai doer, doutor? Não, é só uma picadinha. Não é só uma picadinha, né? A gente tem que ser sincero com o paciente. Eu sempre uso da sinceridade para falar sobre isso. Olha, o senhor está carregando uma condição que acontece em determinada situação com o senhor está me compreendendo? E é muito importante que a gente fale para as pessoas se elas estão compreendendo. Porque numa situação de finitude, por exemplo, onde elas perceberam que vão para o ponto final, é importante que elas saibam disso. Porque numa situação onde esse paciente entrar em desespero, né, fica muito difícil, inclusive, medicar esse paciente, fica muito difícil controlar as pessoas que estão em volta desse paciente. Porque basta um de se desesperar. Quando um desestrutura, todo mundo se desestrutura. E aí é muito comum. Eu não vou falar, eu tenho um lugar de fala para isso, porque minha mãe, a gente não pode dar notícias para ela. Eu lembro que a Velúcia, quando foi diagnosticada, não contou para minha mãe. Conheço a Velúcia desde criança. Ela sabia que a minha mãe era uma pessoa... A minha mãe é aquela típica pessoa que, quando morre alguém da família, ela chora, ela pula em cima do caixão, ela não quer fechar o caixão, ela quer... É desse tipo. Seria a pessoa que a gente não daria notícia. Há pouco tempo, minha irmã passou por uma cirurgia, e aí ela ligava para ela, tua irmã não está atendendo. A minha irmã, depois da cirurgia, já estava na sala de recuperação, ligou para ela, não, mulher, que eu estava fazendo cirurgia. Então, a gente tem que escolher para quem a gente vai dar a notícia. Porque, se for, por exemplo, na minha mãe, se você der uma notícia para ela, meu amigo.
Mas é preciso que você pense que, em receber aquela notícia, por mais difícil que seja, você vai ter que elaborar ela. Não tem como fugir disso. E aí, a gente escolhe alguém na família que seja mais estruturado para receber essa notícia, né? E a gente fala para ela como é que vai ocorrer todo o tratamento. E você precisa fazer isso de forma que a pessoa compreenda. Porque é muito complicado, por exemplo, dar uma notícia, como eu falei agora, de uma punção lombar, onde o paciente não vai saber o que está acontecendo, e muitas vezes na punção lombar a gente descobre, por exemplo, que já está muito agravado, né? A quantidade que você está produzindo já não está mais suficiente, por exemplo, de explicar um autotransplante para esse paciente. Né? Doutor, o que é isso? Eu vou explicar para você como é que é. Sabe quando você está fazendo a comida e aí a gente precisa colocar um pouquinho mais de sal? E aí você precisa colocar exatamente isso. A gente vai pegar a sua comida, vai pegar um outro sal e vai temperar outra comida. E aí esse sal dessa comida vai transformar naquela outra comida. É mais ou menos isso. Ah, entendi. Não adianta usar a linguagem tecnicista para essas pessoas. E, inclusive, para as pessoas que são muito mais cultas, acontece também de elas quererem meio que refutar a sua explicação. Né? Isso é muito comum. Isso não é porque elas são ruins, gente. Isso é porque elas estão em sofrimento. E é preciso entender que, mesmo em sofrimento, elas fazem isso para poder deslocar da dor. Porque morrer, eu acho que não é bom. Nunca ninguém voltou lá para dizer se era ruim, se era bom ou se era ruim. Né? Então, assim, eu acho que não é bom. Acho que é por isso que a gente sofre tanto. A nossa cultura ocidental, né, trata a morte como uma situação muito ruim. Né? Os orientais já tratam de uma forma de passagem mesmo, né, muito mais voltado para a espiritualidade. Né? Mas eu creio que morrer não seja muito bom. Eu quero ficar aqui, por enquanto. Mas se eu vou ficar aqui, mesmo carregando uma condição, que eu fique numa condição boa. Né? Que eu fique fazendo com que as pessoas que estão à minha volta possam compreender que a minha dor, né, pode ser um startante para que a gente possa traçar a partir de então um novo caminho. Né? Sobre luto, como eu falei para vocês, o luto é sempre a possibilidade de reconstruir um novo sentido para a vida, mesmo que para isso seja o fim. Carreguem isso com vocês. O luto é sempre um momento de ressignificar a vida, mesmo que para isso seja o fim. Ok? Muito obrigado. Você queria falar alguma coisa? Para repetir a frase, o luto é a capacidade de recomeçar a vida, mesmo sendo luto. Temos perguntas? O senhor quer o microfone? O microfone aqui para. Pronto, depois tem aqui. Olha aí, muitas perguntas, viu, doutor Paulo? Alô? Pois é, doutor, eu acho que a parapsicologia, conhece, explica parte disso aí. Eu sempre fui muito curioso e eu li aquela coleção O Poder da Mente Humana, que diz que não existe morte. Não existe morte. Existe uma mudança do mundo material para o mundo espiritual. Isso é que o ser humano tem que compreender. Eu não quero morrer, assim como o senhor disse que ele não quer, mas eu não tenho medo da morte. Que Deus seja louvado, e a hora que Ele me conceder essa mudança para o mundo espiritual, para a eternidade, eu estou pronto a recebê-la. Eu acredito que todos nós aqui deveríamos botar isso na cabeça. Luto existe. Você pode perder o filho, a mãe, que eu não digo perder. Você pode ter uma mudança da sua mãe, do seu pai, do seu filho, para a vida eterna, para a morada de Deus. E faz parte de religião, como o senhor disse que ninguém fala em religião, mas tem que ser conscientizado dessa coisa. Enquanto a pessoa pensar na morte, tiver medo da morte, nada que entra pela boca faz mal, que sai, que vai mal, que sai. Essa é a minha opinião. Obrigado. O seu conceito de morte é o que a gente fala sobre espiritualidade. Né? Não adianta, a gente sempre traz espiritualidade, que é diferente de religião, como eu falei para vocês, para que as pessoas possam ter esse entendimento, que mesmo diante do fim, né,
A sua fé e a sua crença talvez tenha uma resposta para isso, né? E eu acho que a grande maioria carrega uma religiosidade e elas sempre têm uma resposta para isso. Então, se isso vai ser importante para o paciente e se isso vai trazer para você conforto, se apegue a isso, se agarre nisso. O que você não pode fazer é esquecer de que, mesmo estando aqui, o seu tratamento continua. E o fato de estar aqui ainda, né, é o que faz você pensar que preciso cuidar de mim, preciso seguir meu tratamento, mesmo que o resultado seja que eu tenha que passar para o outro lado. Eu gostaria de fazer um comentário, não sei se seria uma pergunta, né? Assim, em cima da sua fala, o que a gente percebe também que já está colocado por diversas pessoas que lidam com a questão de estados terminais, pessoas que tiveram problema de saúde ou situações limitantes, é que é importante, sim, a pessoa ter algo que sinta que tem algo maior, que esteja acima ou dentro de si uma força que ela acredite que vai poder superar aquele problema. Isso aí é um fato que traz muita energia para a pessoa que está passando pelo problema. Uma outra questão que foi colocada, que eu acho também muito interessante, é que nós temos que sentir a emoção do dia a dia. Todos os dias nós temos um tipo de sentimento, nós não podemos passar por cima desse sentimento. Então, sentir isso, viver esse presente, para ver se a energia não vai todo o tempo para o passado do sofrimento, ou com a ansiedade de que nesse futuro, que ninguém sabe o que será, porque morrer é uma questão também da nossa cultura. Nós não ensinamos às pessoas que a gente morre, mas não só para o ser humano, tudo que é vivo morre. E para morrer basta estar vivo. Então não é uma pessoa que tem um diagnóstico de um câncer que vai morrer antes de uma pessoa que está aqui bem saudável, né? Então, acho que isso aí também é uma coisa que a gente deve considerar. Uma outra questão também que eu acho que é muito importante é a gente persistir, ser consistente. Se a gente tem um curto espaço de tempo na vida, ou se a gente tem algum tipo de limitação, é a gente perguntar a gente mesmo, o que é que eu quero com esse tempo que eu tenho da minha vida? O que é que eu tenho, o que é que eu preciso fazer para dar sentido à minha vida? Se tem pessoas que querem fazer uma dieta, querem caminhar, outros querem ajudar outras pessoas, o importante é que a gente tenha esse reconhecimento. Então, assim, sua fala é muito importante, porque no luto, a gente pode encontrar muita força e superar muitas outras questões. E o paciente, eu acho que ele tem que saber, sim, o que está acontecendo com ele. Ninguém deve encontrar formas de dizer. A gente tem que dizer o que é uma questão ética. A gente precisa deixar a pessoa ciente do que é que está acontecendo com ela, porque só ela, a evolução é dela, e é ela quem vai ter que viver com aquela questão e ter um rumo na vida. Para superar, viver esse presente dela, ela precisa ter ciência do que é que está acontecendo com ela. Então, eu acho fundamental as pessoas terem conhecimento do que tem para saber o que pode buscar para melhorar a qualidade de vida daquele momento que ela está vivendo. Viu? Então, foi muito oportuna a sua fala e eu acho que ela traz essas questões. Não sei se não teria uma pergunta, porque eu acho que eu pontuei mais ou menos o que eu também considero. Eu vou só pontuar uma coisa que você falou sobre viu? Sentido de vida. Quando a gente fala de sentido de vida, existe um trecho do William Shakespeare, não vou lembrar qual é a peça agora, mas que ele fala que o sentido da vida é uma história contada por um louco. Só faz sentido para ele mesmo. E assim é a religiosidade para as pessoas. Mesmo que eu seja ateu e você não seja, mas para você aquilo é importante, é meu papel como profissional respeitar aquilo que você tem e aquilo que você traz. E se para você, o fato de você ter alguém que vai lá te dar uma hóstia, ou fazer uma oração, ou tocar na sua mão, é meu papel entender isso. Se aquilo vai te fazer bem, melhor ainda. Né? Por isso que o contexto espiritual é muito importante, mesmo no contexto clínico, porque faz muita diferença sim. Os pacientes têm uma melhora muito grande quando estão diante desse
esse ser elevado ou alguma coisa que você acredite. Boa tarde, doutor Padre. A sua palestra ela é muito assim clara com relação a gente que está vivendo o luto como paciente, tá? Mas a minha curiosidade é que existem a rede de apoio, como foi dito, né, que é o familiar, que na maioria das vezes acaba nem vindo para uma palestra como essa. Mas aí eu te pergunto, como é que essa rede pode agir para com o luto da descoberta daquele paciente? Porque às vezes não é só ouvir. Aí eu queria que de repente você explanasse uma atividade ou como agir família versus o luto daquele paciente. Não o nosso luto como rede de apoio para com o paciente. Você deu um ponto muito crucial para os profissionais de saúde que trabalham com pacientes terminais, ou não pacientes terminais. Pacientes em estado crítico de saúde mental, por exemplo, a gente tem um problema muito sério que é o abandono dos pacientes. E a gente nem consegue chegar lá na rede de apoio deles. O importante é que aí não é um papel da psicologia, mas muito mais da assistência social, de buscar realmente os familiares mais próximos ou alguém que esteja capacitado para dar apoio a essa família. Necessariamente precisa ser alguém da família? Não. Não. Às vezes nós temos vínculos muito mais fortes com amigos ou com outras pessoas do que a nossa própria família. E se você tiver a capacidade, se essa pessoa tiver a capacidade de compreender isso, talvez ela seja um link para fazer com que a sua família compreenda aquele luto e aquela dor. Porque aí a pessoa, é a coisa de se colocar no papel do outro, né? Poxa, a fulana de tal nem é da nossa família e está lá com a nossa familiar e está fazendo tudo isso, né? De trazer esse sentimento para o outro. E aí eu vou te dizer que é complicado, muito complicado, porque a negação da doença acontece tanto pelo paciente quanto pelos familiares. Né? E isso é muito problemático, porque às vezes quando os familiares negam a doença, eles negligenciam inclusive o paciente. E aí a gente tem que procurar realmente, é como adoção. Se o primeiro, a gente sempre quer entregar a criança para alguém da família. Se não tem ninguém da família, aí é que a gente parte para a adoção. É a mesma coisa no sistema de luto. Se ninguém da família foi capaz de se solidarizar com aquele paciente, a gente procura uma rede de apoio mais próxima que possa apoiar aquilo. Senão, infelizmente, esse paciente vai ter que ser acompanhado por uma casa de apoio, por um serviço social ou alguma outra situação. Mas, infelizmente, eu tenho que te dizer que a gente sofre muito com o abandono de paciente, tanto paciente de situação mental grave, como pacientes com doenças terminais. Infelizmente. Isso é muito difícil. Eu acho que é um desafio para a gente como profissional, de fato. Boa tarde, doutor Antônio. Muito boa sua palestra. E eu achei bem interessante quando eu vi a programação e eu gostei desse tema, psicologia e luto. Eu sou Maria da Luz, de Caicó, Rio Grande do Norte, e tenho 23 anos de transplantada de medula óssea. E quando eu descobri que tinha leucemia, eu pensei que eu ia morrer, porque tinha falecido um amigo meu de leucemia, e uma médica da minha cidade também tinha leucemia, tinha feito o transplante de medula e também tinha falecido. Então, eu não tinha nem um exemplo de leucemia com resultado positivo. Aí eu pensei, eu vou morrer também. Escolhi os cânticos de missa de 30 dias, da minha missa de corpo de 30 dias, e dei para um grande amigo meu, né? Como você falou aí, né? De pessoas que adoecem e pensam que vão morrer. Mas, e eu era aquela pessoa que era quem dava força para a minha família. Nós éramos 10 irmãos na época. E eu digo a você que ter fé é muito importante. Eu sou católica e participo de grupo de oração. E isso me ajudou demais. A fé, a experiência que eu tinha com Deus. Quando eu ia fazer minha oração, eu às vezes começava chorando e Deus me dava palavras de vitória e eu saía sorrindo. Então foi uma experiência que eu me arrepio. No dia que eu saí para Natal, para viajar para São Paulo, para o transplante, eu tive uma experiência fortíssima com o amor de Deus, que até hoje eu não tive outra igual.
E uma coisa que eu queria partilhar é sobre o luto. Era isso que eu queria colocar também. Além desse pequeno testemunho. Que eu tenho tido uma experiência muito forte, assim, com quem morre. Aliás, com luto. Isso é uma coisa, assim, normal para mim. Claro que eu sofro. Faz 15 anos que minha mãe faleceu de câncer. Perdi uma irmã faz 7 anos de câncer. E foi uma coisa que eu aceitei, sofri, claro, porque eu sou humana, mas eu vejo gente que morre pessoas e se desespera e fica colocando nas redes sociais. Que saudade, que saudade. E uma coisa que eu queria colocar é porque onde eu fiz transplante, eu vi algumas pessoas falecer. E com o meu sofrimento, todo dia quando eu acordo, eu digo, obrigada, Jesus, por eu estar viva. E eu queria saber o quê? Será que diante do sofrimento que eu passei, ver pessoas falecendo, hoje eu tenho, e pela experiência que eu tenho com Deus, com certeza, eu aceito bem a morte, esse luto. Agora, na pandemia, eu não perdi ninguém assim, tão próximo. Perdi um primo de 2º grau, mas perdi pessoas amigas. Sofri muito, mas aquele sofrimento que é normal, de chorar 2 dias. Aí, agora, você falando aí, Deus foi tocando meu coração. Deve ser o sofrimento que eu já passei, que eu fui aprendendo a lidar com o sofrimento da morte. Pode ser isso? Era isso. Muito obrigada. Na psicologia, mais especificamente na abordagem da comportamental, existe uma teoria chamada de habituação. Claro que ela é muito mais específica, mas estar diante de determinados sofrimentos fazem com que a gente mesmo crie uma certa resistência. Se eu disser para você que o Antônio Pádua, quando se formou em psicologia e que foi para o contexto hospitalar, é o mesmo de o Antônio Pádua que era anterior, claro que não. Hoje, realmente, eu encaro a morte de uma forma bem diferente e muito mais fortalecido, né? E, inclusive, aceitando de que a morte é uma condição natural, né? E que determinados sofrimentos são pertinentes àquilo que está acontecendo. Às vezes, de fato, vai sofrer mesmo, vai doer, mas que se vai acontecer, que seja pelo menos da melhor forma possível. E hoje eu consigo encarar, de fato, ainda me dói, quando eu perdi essa pessoa que não era da minha família, mas que praticamente me criou, me doeu bastante, mas hoje eu consigo realmente entender muito mais esse conceito naturalizado da morte do que como antes. E sim, você não é diferente por causa disso, não é um bicho, nem de outro mundo, não. Você só aprendeu a lidar melhor com isso, pelo seu sofrimento, pelo seu luto, pelas pessoas que você já perdeu, e por vivenciar tudo isso. Isso deu a você, justamente o luto, foi capaz de te ressignificar em você isso, né? De rever como você vê a morte. Muito bem. Uma salva de palmas, então, para o Dr. Antônio Pádua. Muito obrigado. Dona Velúzia, por gentileza, vem aqui. Vamos lá, Dona Velúzia. Fica ali no centro, é melhor? Tirar foto. Ali no centro. Olha aí. Este é um evento realizado pelo GAPO, o Grupo de Apoio ao Paciente Oncohematológico, e tem como patrocinadores Libes, Novartis e Takeda, e ainda o apoio de Espaço Gastronomia Edil Costa, Instituto Roda da Vida e Assessoria Empresarial. Vamos agora, dando prosseguimento para a nossa terceira palestra de hoje,
com o tema Câncer de mama, a prevenção é a grande chance de cura, né, com o Dr. Paulo Vasques. Já está aí? Foi. Tivemos uma alteração no nosso cronograma. Pronto. Houve uma alteração no cronograma. A palestra agora com o tema História de Superação do Câncer, com a senhora Roseli Gomes Bezerra Pereira, que vai partilhar conosco, com todos vocês, os aqui presentes, você que acompanha pelo YouTube, essa sua história de superação.